Esse aqui é um relato de casa assombrada, é uma moça que conta e eu vou ler junto com vocês que ele é um pouquinho mais longo. A casa em que morei antes desta, que eu moro hoje, seria isso? Era mais do que mal assombrada, embora nunca tenhamos visto nada fisicamente. Quando nos mudamos, estávamos refazendo o piso da cozinha e o quarto principal. Meu marido, na época, saía para trabalhar e eu ficava sozinha em casa, nesta casa, sem móveis, sem chão e sem nada para fazer. Que tédio! Não consigo explicar, mas sozinha naquele quarto à noite, senti o medo mais entorpecente que você poderia imaginar. Eu não poderia ficar naquele quarto nem mais um segundo. Saí correndo da casa às 4 da manhã, depois que ele saiu, e dormi no meu carro com o meu cachorro até o amanhecer. E essa foi apenas a primeira experiência. Gente, eles não tinham nem mudado. Estavam terminando a reforma para mudar, percebe? Não tinha nem mudado ainda, ela já teve um surto. Saiu correndo com o cachorro e tudo. E o cara trabalhando à noite. Tá. Mais ou menos uma semana depois, a casa estava pronta. Mudamos todos os móveis e comecei a dormir no meu quarto de verdade, do outro lado da casa. Uma amiga e seu marido foram morar conosco. E os meninos foram treinar por 2 semanas. Eles eram fuzileiros navais dos Estados Unidos, deixando as meninas sozinhas. Bom, eram 2 casais, eles trabalhavam juntos e eles dividiram a casa, resolveram dividir a casa. Os dois trabalhavam à noite e elas ficavam, uma fazia companhia para outra. Existindo. Existia. Na primeira noite, a minha amiga veio correndo pro meu quarto, pedindo para dormir comigo, porque a cama dela estava tremendo. Hum. Eu ri, pensando que ela provavelmente estava apenas sonâmbula ou alguma coisa assim, e abri espaço para ela deitar comigo na cama. Não mais que 5 minutos depois, minha cama começa a tremer como um terremoto. O fantasma seguiu a amiga dela pro outro quarto, né? Beleza. Ficamos completamente congeladas e esperamos aquilo parar. Na noite seguinte, a mesma coisa. Noite após noite, nossas camas tremiam e ficávamos aterrorizadas. O quarto dela era justamente aquele em que eu dormi antes de nos mudarmos. Eu fiquei com medo. O quarto em que senti aquele medo devastador. Depois de tudo isso, ela se recusou a dormir lá sozinha, porque ela disse que ouvia algo como unhas arranhando o teto e o chão. Outra noite, ela foi dormir com a porta do armário fechada e o ventilador desligado. Quando ela acordou, horas depois, a porta do armário estava aberta e o ventilador estava ligado. Numa outra noite, ela estava no meu banheiro e eu estava no meu quarto, enquanto as luzes se apagaram. Nós pensamos, ok, casa velha, falta de energia. Seguimos pelo corredor e começamos a apertar os interruptores. Todas as outras luzes da casa funcionaram normal, exceto aquelas duas de onde elas estavam. Não acendia de jeito nenhum. Aí ela fala que ela ligou pro pai porque ele era eletricista e ele foi lá, mexeu em tudo e falou: Olha, tá tudo certo, não sei porque não tá funcionando. Mas não tem nada. Olhou todas as tomadas, olhou tudo e falou: Não tem nada. Depois de uns 20 minutos que ela fala que tava discutindo com ele, não, mas não é possível. E ele lá, com aquela cara de derrotado, porque é eletricista e não consegue fazer a luz voltar, os dois estão lá discutindo uns 20 minutos, do nada a luz acende de novo. Aí ela fala que elas começaram a ficar enfesadas, e aí elas montaram uma câmera de vídeo. Pegaram uma câmera normal e colocaram em cima da mesa da cozinha, apontando para o corredor do quarto dela. Só que elas não conseguiam capturar nada. Porque o primeiro vídeo que elas fizeram parecia que aparecia tipo sombras cruzando, só que aí a imagem ficava toda distorcida, como se tivesse com algum problema na imagem, entendeu? Sabe aquela história assim que às vezes os espíritos eles causam interferências elétricas? Ela não conseguia fazer uma filmagem decente. Porque parecia que vinha um negócio assim que parecia que era uma sombra, daqui a pouco dava aquele, sabe, que ficava tudo assim distorcida a imagem, elas não conseguiram gravar. E era um negócio assim, filmava o corredor, então parecia que vinha uma sombra e ficava tudo distorcido, daqui a pouco voltava ao normal, não tinha nada. Aí dava a impressão que vinha alguma coisa, ficava distorcido de novo, mas tipo, elas não tinham como ter certeza. Se realmente tinha uma sombra passando ou se era só bug ali na hora, né, que não estava funcionando e tal. Aí depois ela fala que elas tentaram de novo, então ela carregou todinha a bateria da câmera
e configurou para ela funcionar pelas próximas 4 horas. Eu não sei como seria isso, não sei se a câmera tem um timer, mas tinha que ficar 4 horas gravando. Aí ela fala que no vídeo dá pra ver ela e o marido andando pelo corredor, eles entram no quarto, fecha a porta, apaga a luz. Na hora que eles apagam a luz, o vídeo para de gravar. E aí ela vai ver, acabou a bateria da câmera, que estava cheia. Acabou em 6 minutos. Tava com a carga completa em 6 minutos. Assim, eles não conseguiam. Tava gravando, não conseguia, não dava certo. A imagem ficava cagada, a câmera desligava, eles não conseguiram capturar nada. Meses depois, eles estavam fazendo uma fogueira com um grupo de amigos, amigos do ex-marido, né? Agora ex-marido. E aí ela fala que todos os caras que estavam ali entraram na casa para pegar um pouco de comida e cerveja. Nisso, sai um deles. Ele sai, é o primeiro que tá voltando, com cerveja na mão e tal. E aí ele sai correndo feito um maluco. Começa a gritar, feito um doido. Começa a gritar, e os caras, meu, o que você tá fazendo? E aí ele chega e fala, eu não vou mais lá, eu não vou mais lá. E aí ele pega e diz assim, tem 3 homens lá. E ele começa a descrever esses homens na fogueira. Ele fala que são 3 homens usando uniformes de como se fossem soldados da Guerra Civil. E eles estão os 3 parados perto do fogo. E ele tava morrendo de medo. E ela fala que ele não tinha bebido o suficiente, ele não tava bêbado. E aí, beleza, deu um tempo, eles foram pra fora e não viram mais nada. E aí ela termina da seguinte forma. Depois desse episódio, que os fantasmas aparecem, tinha 3 assombrações na casa. Os fantasmas que tremia a cama, que ligava ventilador, 3 fantasmas. Depois que isso aconteceu, a atividade desacelerou e apenas aconteciam pequenas coisas. E aí, na opinião dela, ela acredita que seja lá o que tivesse na casa, se era mesmo os 3 fantasmas, se não era, seja lá o que for, meio que se acostumou com a presença deles ali. Então eles faziam coisas muito bobas de vez em quando e deixavam as piadas mais interessantes para quando vinham as visitas. Porque quando vinham as pessoas de fora, era quando, principalmente para passar a noite lá ou coisa assim, era quando as suas coisas desapareciam, as camas se a pessoa ia dormir no sofá, o sofá tremia. Se a pessoa ia dormir, tipo, com seus quartos de hóspedes numa caminha, a caminha tremia. Eles começaram a mexer com quem vinha de fora, entendeu? E aí, meio que entre eles, acabou virando piada, porque vinha gente dormir em casa, aí as pessoas reclamavam das coisas. Mas com os moradores, eles pararam. Como, né? Estão dividindo espaço, gente. Eles desistiram. É. Não vamos expulsar eles. Mas Não, eles acham compartilha. que é demais. Vem mais gente, não pode. É só os que moram ali. É só a gente. Visita já é um pouco demais, né? Não, É. sem turista.